Você tá no celular, uma noite qualquer, aí aparece um vídeo de um cara numa fazenda no interior do Paraná. Ele tá filmando, a mão tá tremendo e no fundo, lá na colina, tem umas luzes piscando que ele não consegue explicar. Em 48 horas, esse cara saltou de 40 para 850 mil seguidores. O Brasil inteiro tava falando sobre ele. A Agência Brasileira de Inteligência teria mandado um documento para ele. O som que ele gravou na mata ficou comparado com o som dos ETs do novo filme do Spielberg. E uma pergunta foi se espalhando pela internet quase tão rápido quanto o vídeo. Isso é real? E hoje a gente vai a fundo nesse caso. Não para defender ninguém, não para atacar ninguém, mas para fazer o que todo mundo deveria fazer antes de compartilhar, verificar. E antes de entrar na investigação, a gente precisa saber quem é Mike Leão. Até rimou. O Mike não era um cara da ufologia, não era um teórico da conspiração. Ele tinha um sítio no interior do Paraná, resgatava animais em situação de risco e documentava isso no Instagram. Basicamente isso é o perfil dele, bichos, animais, horta, natureza. Esse era o perfil dele, 40 mil seguidores, público fiel que confiava nele justamente porque o conteúdo era simples, era honesto, era real. E é exatamente isso que torna o caso interessante, porque quando um cara com esse perfil, sem histórico de teorias malucas, sem interesse óbvio no tema, aparece na câmera com a mão tremendo e dizendo: "Eu não sei o que é isso, só pode ser de outro planeta", a credibilidade dele não é zero, é alta. E num país que acabou de ver o governo americano liberar documentos sobre OVNIs, no momento em que o tema está no hype por causa das audiências no Congresso dos Estados Unidos, com o filme do Spielberg na boca do povo, o terreno estava preparado. Qualquer faísca poderia virar um incêndio. E no dia 31 de maio, a faísca apareceu. Domingo, 31 de maio. Mike tá no sítio, rotina normal. Só que aí as coisas começam a ficar estranhas. Os animais estão agitados, fora do padrão. Mike conhece cada bicho daquele sítio, sabe como ele se comporta. E aquilo não era normal. Tinha caído um pedaço de cerca elétrica ao redor da propriedade. E ele viu um vulto grande sumindo na direção da mata. Grande o suficiente para ele pensar: Ai, gente, será que é a onça? Caças de combate sobrevoando a área. Ele filmou os rastros de condensação no céu. Até aqui tudo tem explicação. Acontece. Mas aí chegou o fim da tarde e começou o som. Ó. Mike diz que começou a ouvir barulhos próximos da casa que ele não conseguia identificar. Sons que ele chegou a tentar imitar na câmera. Rosnado, é tipo... sabe? E o que saiu da boca dele ficou rondando a cabeça de quem assistia, porque é perturbador de verdade e não dá pra ouvir e ignorar. Quando a noite chegou, Mike conseguiu filmar luzes na colina ao longe. Luzes coloridas, piscando, flutuando, aparentemente acima das árvores. E é aí que ele publica algo nos stories, dizendo que passou algo por cima da sua casa, enorme, com muitas luzes, e foi embora. E esse, o momento mais importante da história, não foi filmado. Mas a internet não precisou da filmagem. O relato foi o suficiente. Em menos de 2 dias, de 40 mil para 850 mil seguidores. Veja, R7, portais de todo o país. O Brasil tinha encontrado o seu caso ufológico do momento. Só que enquanto o Brasil celebrava, algumas perguntas precisavam ser feitas. A primeira coisa que chama a atenção não é uma prova de nada, é uma coincidência. O som que o Mike gravou na mata, aquele som perturbador que ele não conseguia descrever, ficou sendo comparado nas redes com as vocalizações dos extraterrestres do filme Dia D, do Spielberg. Solto. Gente, não é um rosnado, é tipo... Pode ser coincidência? Pode. O diretor Spielberg, ele pesquisa bastante antes de fazer os seus filmes. Talvez ele saiba de algo.
mas pode simplesmente ser bambu. Biólogos explicaram depois que bambu em atrito emite sons de estralo, que são extremamente parecidos com o que foi gravado. E olha que detalhe, o próprio Mike confirmou que próximo da sua residência havia um bambuzal. Então foi aqui, ó, entre o bambu, filtrado pela imaginação de quem já estava dentro do clima do caso, com o som dos ETs do Spielberg recentemente na memória. Pode ser que o cérebro complete o que o ouvido não conseguiu identificar. O Mike forneceu as coordenadas geográficas de onde ele acredita que o objeto pousou. Boa iniciativa. Quando a gente joga essas coordenadas no Google Earth, sabe o que aparece? Não é uma área isolada. Campo Largo fica na região metropolitana de Curitiba, a capital do Paraná. No raio de alguns quilômetros da coordenada fornecida, pousadas, chácaras, estradas, casas, hotel. As luzes misteriosas nas colinas poderiam simplesmente ser atividade humana. O documento da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, teria mandado uma mensagem para o Mike pela conta pessoal de um funcionário, querendo marcar uma consultoria sobre o caso. E aqui vai mais um ponto estranho na história. A ABIN simplesmente mandou um funcionário enviar uma mensagem via Instagram. Cada um desses pontos, separadamente, tem uma explicação. Juntos, eles constroem um cenário que precisam ser investigado com cuidado. E foi isso que aconteceu. E aqui tem uma virada muito importante que eu preciso te contar. Globo foi lá, Record foi lá, Veja fez matéria, portais de todo o Brasil cobriram o caso. E nenhum deles descobriu o que um influenciador com um Samsung descobriu indo pessoalmente ao local. E isso não é simplesmente um elogio ao influenciador, mas é uma crítica à cobertura da grande mídia. Mas vamos lá. A investigação no local revelou o seguinte: do mesmo ângulo de onde o Mike filmou, apontando para a mesma colina, as luzes estavam lá, às 7 da noite, piscando com cores diferentes. Só que dessa vez com um zoom de qualidade. Dava para ver que não era simplesmente luzes de um mesmo objeto. Eram luzes separadas. Luzes de uma chácara que realizava camping na região. A equipe foi até lá, conversou com os donos da propriedade e os donos, ao vivo, apagaram as luzes e acenderam de novo, enquanto outra câmera gravava do mesmo ponto de vista do Mike. Era exatamente o mesmo efeito. Os donos confirmaram: as luzes estão ali há 5 anos. A chácara recebe gente todo final de semana. No domingo, 31 de maio, havia visita. Depois disso, o Mike ele chegou a publicar que os donos eles instalaram aquelas luzes depois do caso para ganhar repercussão. Os donos eles dizem que não e que as luzes estão lá há 5 anos. É simplesmente a palavra de um contra a palavra do outro. O que a gente tem de verificável é luzes humanas, localização correspondente, confirmação dos proprietários, gravação ao vivo mostrando o efeito. E aí vem um momento mais pesado de todo esse caso. Mike foi chamado para participar de um programa de televisão. Ao vivo, no palco, eles exibiram as imagens da chácara com zoom, as mesmas luzes, do mesmo ângulo, claramente sendo de uma propriedade humana. Mike assistiu tudo no palco, e aqui apareceu uma contradição que precisa ser explicada. Durante o programa, Mike disse que a nave passou por cima da casa dele, apagada, sem luzes. Mas o influenciador que investigou o caso, ele conseguiu resgatar um dos stories originais do dia 31 de maio. No próprio stories, gravado naquele domingo, Mike disse que a nave passou com uma luz vermelha muito forte. Detalhes mudam, memória falha, situações de estresse distorcem percepção. E isso pode ter uma explicação simples, mas também pode não ter. E a gente não tem como saber, porque a única gravação que poderia resolver esse caso simplesmente não existe. O momento mais importante dessa história não foi filmado. Se você chegou até aqui esperando que eu desse um veredito, ele mentiu ou não mentiu, não vou fazer isso. Isso aqui não é um esquiva. Como eu falei no início, não estou aqui para dizer que é verdade
também não tô pra dizer que é mentira. É porque essa pergunta, honestamente, é a menos importante dessa história. A pergunta que eu gostaria de fazer é porque o Brasil inteiro acreditou tão rapidamente nessa história. Governo americano liberando documentos sobre OVNIs, audiências no Congresso com ex-militares jurando que viram naves, filme do Spielberg na boca do povo, o tema estava no maior hype dos últimos anos. E aí aparece um cara simples, sem histórico de exageros, com animais, hortas e natureza, tremendo em uma câmera, dizendo que não sabe o que ele tinha acabado de ver. Então a credibilidade foi automática e o algoritmo fez o resto. Cada compartilhamento trouxe mais compartilhamento. Cada comentário de quem acreditava aparecia para quem também ia acreditar. E isso não é culpa do Mike, é simplesmente como a internet funciona. Mike Leão mantém a história dele até hoje. Diz que as outras famílias da região viram o mesmo fenômeno, que pesquisadores sérios entraram em contato, que a poeira vai baixar e a investigação vai acontecer. Mas enquanto essa investigação não acontece, o que a gente tem são luzes de uma chácara, um som de bambu que o cérebro transformou em outra coisa, um documento falso e um momento decisivo que ninguém filmou. E um cara que saiu de 40 mil para 2 milhões de seguidores em apenas uma semana. Participa de publicidade, chora na televisão e mantém a versão. Não estou dizendo que é mentira, estou dizendo apenas que não tem provas suficientes para comprovar a veracidade desses fatos. Se esse vídeo te fez pensar, mesmo que você discorde de alguma parte, então ele fez o que tinha que fazer. Comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa aqui nos comentários perguntas que você tem a respeito desse tema e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, deixa o like, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!